YouTube, que a gente tinha dado encerramento. Então a gente parou na parte das vacas, né, onde José estava fazendo a interpretação para o faraó do que iria acontecer, tá bom? Vamos lá. Agora, faça o faraó encontrar um... Vamos ver aqui onde nós paramos. E por isso, o sonho foi repetido ao faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora faça o faraó encontrar um homem prudente e sábio, e eu coloco sobre a terra do Egito. Que faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham uma quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão do faraó, e que eles guardem alimentos nas cidades. Estes alimentos será para provimento de sua terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pareça de fome. Então, assim, o que aconteceu aqui, pessoal? Deus já veio no faraó por sonho e falou, ó, cara, vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de muita fartura, de muita abundância, de muita comida, e 7 anos de seca. Vai faltar comida no mundo. Se prepare. Se prepare. Então, o que você faz? Guarde, armazene, tá bom? Vocês querem continuar? Querem continuar mais um pouco? Tá massa, né? Vamos continuar mais um pouco, então? Bora continuar. José é governador do Egito? José é governador... Que? O quê? O escravo? O prisioneiro? O bobão? O sonhador? Como que é mesmo? Deixa eu ler aqui de novo. José, governador do Egito? Você vê só como que é as coisas, né, gente? Quando Deus está com você, não tem nada que te faça mudar a rota. O que é para ser seu, vai ser. E aí? Como que está seu coração com Deus? Deus conversa com as pessoas através do coração, tá? E para ele poder conversar com você, seu coração tem que estar puro. Aqui, ó. Sonhador, escravo, prisioneiro, governador. José é governador do Egito. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior que tu. E o faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E o faraó tomou o seu anel de sua mão e o colocou sobre a mão de José. E o vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Putz! É pesada a história. Eu não paro um momento aqui de me arrepiar com essa história. É pesado demais. Meu Deus do céu, cara. Que top, velho. Que top, cara. E o faraó disse a José: eu sou o faraó, e sem ti nenhum homem levantará. Eu sou o faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E o faraó chamou o nome de José Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante do faraó, rei do Egito. E José saiu da presença do faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montões. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito. E armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo, que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. E José juntou trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos, antes de virem os anos da fome, que a Zenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés,
pois Deus lhe disse: me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. Ó que top, cara. Porra, o cara tava lá aflito, né, cara? Imagina só, você imagina a cabeça do ser humano. Foi mandado pelos irmãos para ser escravo, se lascou, foi preso injustamente por acusação de uma calúnia que ele não tinha feito, entendeu? E depois disso tudo ainda, ele volta a dar a volta por cima. Por quê? Porque Deus nunca o abandonou. Deus nunca o abandonou. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram, e os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em toda a terra, em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou ao faraó por pão, e o faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra, e José abriu os depósitos, e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito mais na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito, a José, para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. A fome era grande em todo lugar, mas ali eles estavam preparados, né? Então, assim, o que acontece aqui, pessoal? Além de tudo, eles se prepararam, tá? Você tem que estar preparado para as coisas. E aí? Está preparado para a seca? Está preparado para a dificuldade? Como que está teu coração? Eu vou fazer sempre essa pergunta, tá? Porque eu quero que você reflita isso. Como que está teu coração? Teu coração está preparado para escutar a palavra? Teu coração está preparado para conversar com Deus? Teu coração está preparado para receber o recado que Deus tem para te dar? Hoje, domingão maravilhoso? Está preparado? Vamos continuar? Os irmãos de José vão ao Egito. Putz! Os irmãos de José vão ao Egito. Aqueles mesmos que venderam ele como escravo. E aí, o que vocês acham que vai acontecer agora? Fala aí para mim, alguém tem alguma sugestão? Vamos lá? Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: por que ficais olhando uns para os outros? Ele lhes disse: eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, pois ele disse: para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça, porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e curvaram-se diante dele com sua face em terra. Como que é? Como que é? Os irmãos dele que riam dele, que chamavam ele de sonhador, que tinham inveja dele, vieram e curvaram-se diante dele? Vamos continuar? Vamos continuar, porque aqui eu já vi que eu não vou parar de ficar arrepiado não, moçada. Não vou não. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles, e ele lhes disse: sois espiões, viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, meu senhor, mas para comprar alimento. Vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem. Somos homens verdadeiros. Teus servos não são espiões. E ele lhes disse: não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está com nosso pai, e um não está. E José lhes disse: foi isso que vos falei, dizendo: sois espiões, porque isso sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão,
para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade entre vós. Ou senão, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse no 3º dia: Fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E de vós levai trigo para a fome de suas casas, mas trazei-me vosso irmão mais jovem. Assim vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. Eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito de nosso irmão. Quando vimos a angústia de sua alma, quando nos implorou e não escutamos. Por isso veio essa desgraça sobre nós. E Rúben lhes respondeu, dizendo: Não vos falei, dizendo: Não pequeis contra o menino, e vós não me ouvistes. Por isso eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles e chorou, e voltou novamente a eles. E falou com eles, e tomou dele Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que enchessem de trigo seus sacos, e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, e cada um em seu saco. Que lhes dessem provisão para o caminho, e assim o fizeram. Rapaz, é cabuloso, né, cara? Você vê só, bicho. Cara, eles estavam lá, eles conversavam em hebraico, né? E José estava no Egito, teoricamente ele era um egípcio, no pensamento dos irmãos. E eles, como conversavam em hebraico, eles falavam: aí, ó, eu falei para vocês, por que vocês mataram nosso irmão? Por que vocês mandaram nosso irmão para ser escravo? Agora essa praga está caindo sobre a gente. Eu falei para vocês. Eles tudo conversando em hebraico. E José escutava, mas não podia falar que escutava. Então o que aconteceu? Ele entrou no quarto e chorou muito. Chorou muito, 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 muito mesmo. Mas vamos lá. Os irmãos de José voltam para casa. E eles carregaram os seus jumentos com trigo e partiram dali. E quando um deles abriu o seu saco para dar forragem ao seu jumento, na hospedaria, ele viu o seu dinheiro, pois eis que estava na boca do saco. E ele disse a seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, e eis que está na boca do meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temorosos, dizendo uns aos outros: O que é isso que Deus nos fez? O que é isso que Deus nos fez? E agora? E eles vieram a Jacó, seu pai, à terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que aconteceu, dizendo: O homem que é o Senhor da terra falou asperosamente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E lhe dissemos: Somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não está, e o mais jovem está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E o homem Senhor da terra nos disse: Por isso eu saberei se sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias, e parti. Trazei-me vosso irmão mais jovem. Então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. E assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha seu pacote de dinheiro no saco. E quando eles e seu pai viram os pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. E Jacó, seu pai, disse-lhes: Vós me privastes de meus filhos. José não está, e Simeão não está, e ainda quereis tomar Benjamim? Todas essas coisas estão contra mim. E Rúben falou com seu pai, dizendo: Mata meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o em minha mão, e eu o trarei para ti novamente. E ele disse: Meu filho não descerá convosco. E ele disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. Os irmãos de José retornam com Benjamim. Mas você viu só o que aconteceu antes? O Rúben, que era o único que não queria que acontecesse nada com José,
Chegou no pai, agora o Rubem sempre foi o responsável da família, pelo que eu estou vendo aqui, né? Chegou no pai e disse, meu pai, o negócio é o seguinte, se eu não voltar com o Benjamim, pode matar meus 2 filhos, o compromisso aqui é meu. Eu me comprometo aqui com o negócio, tá bom? O compromisso aqui é meu. Os irmãos de José retornam à terra com Benjamim. E a fome era grave na terra. E aconteceu que quando eles terminaram de comer o trigo que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse, ide novamente, comprai um pouco de alimento. E Judá falou com ele, dizendo, o homem nos afirmou solenemente, dizendo, não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas se tu não enviares, não desceremos, porque o homem nos disse, não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse, por que agiste tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tinhais ainda um irmão? E eles disseram, o homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo, vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhes contamos de acordo com o teor dessas palavras. Então assim, o pai deles chegou e falou, mas por que vocês foram contar, pô? Por que vocês foram contar que tem mais um irmão? Por que vocês foram contar? Ele falou, cara, pai, ele chegou em nós particularmente, ele chegou em nós um por um. E ele chegou perguntando, vocês têm mais irmãos? Seu pai está vivo? E a gente teve que responder a verdade. A gente estava lá no aperto, a gente teve que responder, pô. Não teve como não contar. Como poderíamos saber que ele diria, trazei vosso irmão? Como que a gente ia poder saber, pai, que ele ia falar para a gente trazer nosso irmão? Não faz sentido. E Judá disse a Israel, seu pai, envia o rapaz comigo, e nós levantaremos e partiremos para que vivamos e não morramos. Tanto nós, como tu e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o exigirás. Se eu não o trouxer a ti, eu o colocar diante de ti, então deixa-me carregar a culpa para sempre. Porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. Eu, seu pai, Israel, disse-lhes, se precisa ser assim, agora fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos e levai um presente ao homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas. E levai dinheiro em dobro em vossas mãos. E o dinheiro que foi trazido novamente na boca dos vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Levai também vosso irmão e levantai-vos, ide novamente ao homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. E os homens tomaram o presente e levaram dinheiro em dobro nas suas mãos e a Benjamim. E se levantaram e desceram ao Egito, e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa, levai estes homens para casa, e mata um animal, e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara. E o homem levou os homens para a casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José e disseram, por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos, na primeira vez, fomos trazidos aqui, para procurarem motivo contra nós, e se arremessar sobre nós e nos tomar por escravos, e a nossos jumentos. Os caras já estavam lá tremendo na base, né? Falou, o cara me trouxe aqui para casa dele. Vai dar ruim, viu? Vai dar ruim. A festa com José. E se aproximaram do administrador da casa de José e conversaram com ele à porta da casa, e disseram, ó Senhor, viemos na verdade a primeira vez para comprar alimento, e aconteceu que quando chegamos à hospedaria, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca do saco, nosso dinheiro em todo o seu peso, e trouxemos nas nossas mãos novamente. E o outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse, paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso Pai, Deus deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro, e ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José. Ele lhes deu água, e a eles lavaram seus pés, e ele lhe deu forragem para os seus jumentos. E eles prepararam o presente para José,
que viria ao meio-dia, porque ouviram que ele deveria comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face da terra. De novo, né? Se curvaram de novo diante de José. E ele lhe perguntou sobre seu bem-estar, e disse: Está bem vosso pai, o velho quem falastes? Ele ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo, nosso pai, está com boa saúde, ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência. Ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: Esse é o vosso irmão mais jovem, do qual vós me falaste? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apresentou, pois suas estranhas se moveram para com seu irmão. Ele procurou onde chorar, entrou na sua câmara e chorou ali. Cara, que emocionante, né? Tudo que ele sonhou, tudo que Deus mostrou para ele que ia acontecer, aconteceu. E foi muito emocionante. Ele chegar e viu o irmãozinho dele, Benjamin, e falou: Poxa, tá aí. Ele não podia chorar na frente dos irmãos, ele tinha que ser firme. E ele foi firme. Só que ele não aguentou, ele teve que entrar em algum lugar e chorar bastante. E assim ele fez. Ele levou sua face e saiu, e conteve-se, e disse: Ponde o pão. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte dos egípcios que comiam com ele. Porque os egípcios não podiam comer pão com os homens, com os hebreus, porque isso é uma abominação para os egípcios. Então cada um sentou numa mesa. José sentou numa mesa, os irmãos que não sabiam que eram irmãos dele sentaram em outra mesa, porque eram hebreus, né? E assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com seu direito de nascimento, e o mais jovem de acordo com sua juventude. E os homens maravilharam-se entre si. E de si mesmo ele tomou porções para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles beberam e se alegraram-se com ele. José detém Benjamim. Olha só. Rapaz. Pessoal, olha só, eu vou puxar aqui no TikTok, aqui para vocês verem o negócio. Ó. Já amanheceu o dia. A gente começou às 4h47 da manhã. Já amanheceu o dia. E eu ainda tô com muita vontade de ler. E aí? Vocês querem continuar mais um pouco? Ou a gente deixa para amanhã? O que vocês acham? Vamos ler aqui então. Ó, tá pouquinho. Vamos continuar que tá gostoso. Deixe seu like, compartilhe, passe esse vídeo para mais gente, que esse vídeo aqui é muito gostoso de ser visto. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: Enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco, e põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E eles fizeram conforme a palavra de José havia falado. E assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados a eles e seus jumentos. E quando haviam saído da cidade e ainda não estavam distantes, José disse a seu administrador: Levanta-te, segue os homens, e quando os alcançares, dize-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Isto não é o que o meu senhor usa para beber, e pelo qual ele adivinha? Fizestes mal em fazer isso. Ele os alcançou e lhes falou as mesmas palavras. Eles lhe disseram: Por que meu senhor diz essas palavras? Deus proíbe que seus servos façam conforme essas coisas. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos trouxemos novamente a ti da terra de Canaã. Como então nos roubaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Então seja agora de acordo com vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer, cada homem pôs em terra seu saco, e cada homem abriu seu saco. Ele procurou e começou pelo mais velho, e terminou com o mais jovem, e o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes e carregaram cada homem em seus jumentos e voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali, e eles prostraram-se em terra diante dele. E José lhe disse: Que ato é este que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode certamente te adivinhar? E Judá disse:
O que diremos ao meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós quanto aquele quem também foi achado o copo. Ele disse: longe de mim que eu faça isso. Mas o homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. Judá intercede por Benjamim. Então Judá se aproximou dele e disse: ó meu senhor, deixai que teu servo, suplico-te, fale uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não deixai que a tua ira acenda contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes ainda um pai ou irmão? E nós dissemos ao meu senhor: temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice, um pequeno. Esse irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste a teus servos: trazei a mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao meu senhor: o rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. Então aqui Judá foi conversar com José para falar: não, se a gente deixar o Benjamim aqui, nosso pai vai morrer, a gente fez um compromisso com ele. Então, nós não podemos fazer isso. E tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis mais a minha face. E aconteceu que, quando nós subimos a teu servo, meu pai, dissemos-lhes as palavras de meu senhor. E nosso pai disse: ide novamente e comprai-nos um pouco de alimento. E dissemos: não podemos descer se o nosso irmão mais jovem for conosco. Aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem se nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-nos: sabeis que minha esposa me deu 2 filhos, e um se foi de mim. E eu disse: ele certamente foi despedaçado, e eu não o ouvi desde então. E se tirar também este de mim, em um mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Então o pai deles, em resumo, disse: se tirar Benjamim de mim, eu vou morrer de desgosto. Eu já perdi meu outro filho que eu amava, não posso perder mais um. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que a sua vida está atada com a vida dele, acontecerá, quando ele vir o rapaz não está conosco, ele morrerá, e teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos de seu servo nosso pai. Porquanto teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo: se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante de meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz, como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com os irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai, e o rapaz não estando comigo? Para que, porventura, eu não veja o mal que virá sobre meu pai. Então, assim, ele só honrou o que ele falou, né? O que Judá falou? O que Judá falou? Judá falou para José tudo que ele tinha falado para o pai. A responsabilidade é minha. Eu bato no peito, a responsabilidade é minha. Então deixa eu ficar aqui, José, no lugar do meu irmão Benjamim, que se meu irmão não voltar, meu pai morre. E eu não quero enterrar meu pai. Então eu fico aqui, eu trabalho como escravo, não tem problema. E até então eles não sabiam que José era seu irmão, né? José revela sua identidade. Então José não se pôde conter diante de todos que estavam com ele. E ele clamou: fazer sair todo homem diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: eu sou José. Acaso ainda vive meu pai? Putz! Putz! E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês me venderam ao Egito. Agora, pois, não vós se entristeçais, nem vós ireis convosco os mesmos, por terdes me vendidos para cá. Pois Deus me enviou diante de vós
para preservar a vida. Por esses 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há mais 5 anos, nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou diante de vós para preservar para vós uma posterioridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei: assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores, e tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos e teu gado, e tudo que tens. E ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa, e tudo que tens, não vades à pobreza. E eis que vossos olhos veem os olhos de Benjamim, meu irmão, que é minha boca que está falando convosco. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo que tendes vistos. Apressai-vos, José, e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou no pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa do faraó, dizendo: os irmãos de José vieram. E isso agradou muito ao faraó e seus servos. E faraó disse a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais, e partire e ide à terra de Canaã, e temai vosso pai e vossas famílias, e vindem a mim, e eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti ordeno, fazei isto: tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos, e para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Também não considerei os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carroças de acordo com as ordens do faraó, e lhes deu provisões para o caminho. A todos ele deu, a cada homem, mudas de roupas, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com coisas boas do Egito, e 10 jumentos carregados com trigo e pão, alimento para seu pai, para o caminho. E assim lhes enviou seus irmãos. E eles partiram. Ele disse: vede para que não contendais pelo caminho. Eles subiram e saíram do Egito e vieram à terra de Canaã até Jacó, seu pai. E lhe contaram, dizendo: José ainda está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhes contaram todas as palavras de José, que ele lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Israel disse: isto é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo. Eu o verei antes que eu morra. Que alegria para um pai, né? Que alegria para um pai, né? Que maravilha essa história, né, gente? Que maravilha esse manual de instrução aqui. Eu nunca li um livro que me emocionasse tanto igual esse livro aqui, viu? É maravilhoso isso daqui. Vamos continuar? Bora continuar? Bora, né? Jacó e sua família no Egito. E Israel iniciou sua jornada com tudo que ele tinha. E veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. E Deus falou com Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: aqui estou. E ele disse: eu sou o seu Deus, Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente. E José colocara a sua mão sobre os seus olhos. E Jacó levantou-se em Berseba, e os filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e seus pequenos, e suas mulheres nas carroças que o faraó havia enviado para levar. E eles tomaram seu gado, seus bens que haviam obtido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua semente com ele.
seus filhos e filhas dos seus filhos e suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a semente que trouxeram consigo do Egito. Esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram do Egito. Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Oade, Joaquim e Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Judá, Eunã, Eselá, e Pérez e Zerá. Mas Eunã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Erzom e Amu, e os filhos de Isacar, Tola e Puvá, e Jó e Sidrom, e os filhos de Zebulon, Sered e Elon, e Jalael. Estes são os filhos de Lia, que ele deu a Jacó em Padã Arã, com Dina, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Eage, e Suni, e Eboni, e Eri, e Arode, e Alé. Essa é toda a turma que ele foi levando, tá? Que foram tudo com ele. E os filhos de Aser, Imá, e Isvá, e Isvi, e Bareias, e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a filha Lia. E ela deu estes a Jacó, 16 almas, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu Azenete, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá, e Berquer, e Asbel, e Gerá, e Naamá, Eis e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo foram 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel e Guni, e Gesser e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E ela deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Todas as almas foram 66. E os filhos de José que nasceram no Egito foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Pessoal, vamos encerrar por aqui hoje. Só que, você vê só, tudo que ele passou, tudo que José passou, José nunca se abalou, José nunca desistiu. José sempre esteve junto com ele, seu Deus maravilhoso. Nosso Senhor sempre estava com ele. E ele perdoou os seus irmãos. E ele ajudou os seus... Ele podia ter feito diferente. Ele podia ter falado assim, sabe o que mais? Tô nem aí pra esses caras. Tô nem aí pra esses caras, não. Eu, por mim, quero que se dane, né? O que os caras fizeram comigo. Só que não. Chama todo mundo pra cá, que aqui vai ter tudo pra todo mundo. Aqui eu vou sustentar tudo vocês. Aqui tem fartura. Aqui tem as coisas. Chama todo mundo pra cá. Obrigado, meu Deus. Obrigado por o Senhor ter me permitido ler essa palavra hoje, que ela foi maravilhosa. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui? É maravilhoso, né, gente? É muito bom. É muito bom mesmo. Bom, vamos fazer o start do dia agora aqui então, pessoal? Para a gente começar nosso domingo maravilhoso de luz. Nosso domingo abençoado. Bom, feche seus olhos. Respira bem fundo. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Eu conecto meu espírito no seu espírito. O meu espírito governa meu corpo. O meu corpo foi chamado para desfrutar e obedecer todo o propósito. Eu te agradeço por hoje. No dia de hoje, Senhor, Dia das Mães, abençoe todas as mães do mundo, essas guerreiras, essas mulheres fortes que nos criam com sabedoria e com muito amor. Nos dê, Senhor, no dia de hoje muita paz. Tire de nosso coração toda amargura, todo rancor, toda inveja, toda coisa ruim que tem no nosso coração, Senhor, nos ajude a limpar, nos deixe com o coração puro. Nos permita, Senhor, o perdão que José deu aos seus irmãos, nos permita também dar aos nossos irmãos. Nos permita, Senhor, viver com o coração puro e limpo. Que esse dia seja um dia abençoado, que esse dia seja um dia maravilhoso e que o Senhor esteja com a gente em toda a fase do nosso dia. E eu só vou, Senhor, até onde o Senhor permitir que eu vá. Se o Senhor quiser que eu vá para o deserto, eu vou com o Senhor, meu Deus. Mas sem o Senhor eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou nem para o melhor lugar da terra sem o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por hoje. Que nosso dia seja abençoado. Seja um dia bom e feliz. Obrigado por hoje.
Amém? Pegaram a visão? Pegaram a palavra? Foi bom? E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Vamos fazer amanhã de novo? Hoje eu acredito que foi 1h40, 1h45 de conversa hoje aí. Foi muito bom mesmo a gente poder fazer essa evolução de novo, tá bom? Ao longo do dia, aqui já acabou, tá pessoal? Então assim já está encerrado. Ao longo do dia eu vou estar falando sobre o programa meu Saia do Vício, tá? Não sei se vocês sabem, eu sou um ex-fumante, sou um ex-alcoólatra, um cara que bebia cerveja todo dia é um alcoólatra, né? E um cara que fumava todo dia é um fumante. Então, sou ex dessas duas coisas, nunca mais volto, nunca mais vou me ver fumando, nunca mais vou me ver bebendo, nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, estamos firmes num novo propósito, num novo projeto, fica comigo aí, vamos ao longo do dia, vamos fazer esse terceiro episódio de hoje. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Eu vou pegar aqui agora para mostrar mais uma vez para vocês, realmente agora já amanheceu, 100% de dia. Obrigado, meu Deus, obrigado a todos aí que acompanharam. Nosso dia hoje vai ser top. Vou deixar um recadinho final para vocês aqui. Existem duas coisas que você pode começar a governar agora: seu corpo e sua cabeça. Você consegue governar agora. E quem faz um dia bom ou ruim é você. Faça um dia bom. Faça um dia bom hoje, tá? Limpe toda a maldade do coração, toda a maldade da cabeça, todo pensamento ruim. Faça o melhor dia da sua vida hoje. Fechou, moçada? Um abraço a todos.